Prontinho. Acho que estamos gravando. Bom, pessoal, estou aqui hoje com a queridíssima Ivana Mihanovic. Mihanovic, falei certo? Falou. Até hoje eu não sei falar meu nome, é Yuberson, mas até hoje eu não consigo falar meu nome, então tem que perguntar. Eu gostei para aprender o teu também, mas uma hora eu falei, Gilberson, assim, tem que ir no vai da valsa. Vai lá, pô. Gente, eu conheci a Ivana no Fórum Nacional de Tarô, lá do Ney, foi o último Fórum Nacional, foi em São Paulo. Acho que foi em 2000 e quanto, hein? Foi 2014, 2000, Acho que 14. por aí, né? Eu não conheci a Ivana e eu fui conhecê-la na hora do almoço, que a gente foi para um restaurante. Eu vi Ivana e Kelma, não sabia quem era nenhuma das duas, o nome de nenhuma das duas. Falei, gente, essas mulheres aqui, eu vou chegar perto delas, eu vou querer ouvir que elas tá com conversa, tá com conversa. Eu falei, cara, eu quero ouvir que essas mulheres estão conversando ali. Aí tinha almoçado já, eu tava com a Anitta lá fez, falei, vão lá, Anitta, vão sentar do lado delas ali na mesa e vão ouvir que elas estão conversando ali, que elas parecem entender do riscado. Aí fiquei lá, assim, fascinado. Aí o que aconteceu? Na parte da tarde do fórum, uma taróloga não pôde ir, não pôde participar de uma das mesas, e quem foi chamada? Ivana, para participar. Oi. Quando ela abriu a boca, ficou todo mundo assim, magnetizado, ficou todo mundo hipnotizado. Falei, que mulher é essa? Que taróloga é essa? E a gente rachava de rir, ficava ao mesmo tempo fascinado com as reflexões dela. Falei, cara, que mulher sensacional. Desde então, eu venho seguindo a Ivana nas redes sociais, aprendendo um monte com ela. Ela e a Cis dela, que é uma Mazieiro, que eu já entrevistei, elas têm vários cursos, têm vários projetos legais do tarô, e é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Ivana, brigadíssimo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, tá? Sou muito seu fã, muito prazer estar aqui com você. Obrigada, Yubi. Isso. Obrigada, meu amor. Super bom estar aqui. Adorei você me convidar. Eu também sou sua fã. Eu fico ouvindo tudo que você fala do astrologuês todo, que é um astrologuês compreensível. Então, acho bárbaro. Sempre vou lá xeretar o que você fala. Maravilha. Então é o seguinte, Ivana, me conta, né? Com você é uma taróloga que eu quis conversar, porque a maioria dos que eu conheço, das que eu conheço, tem um berço ali do Ney Naif. E você, pelo que eu pouco acompanho, falei, cara, eu acho que ela bebeu de outras fontes. Então, eu quero muito saber sobre a sua trajetória, como é que você chegou, qual foi a sua primeira experiência com o tarô? Me conta. Olha, eu comecei a estudar tarô em 89. Eu trabalhava como assistente de produção de elenco em comerciais de televisão, longa-metragem, etc. E aí, num dos meus habituais surtos, que eu tinha surtos assim, a intervalos regulares, eu não aguentava nada há muito tempo, eu saí dali e falei, não sei o que eu quero fazer, mas não quero mais isso. E aí eu vi que tinha um curso de astrologia do Maurice Jacoel, e aí eu falei, eu vou fazer um curso de astrologia. E aí fui fazer o curso de astrologia, fiquei super amiga do Maurice. Meu ascendente em touro rapidamente percebeu que ele precisava de uma secretária, porque aquilo era um caos. Oi, Maurice, desculpa, mas era. Então, e aí eu convenci ele a me contratar e eu virei secretária da Escola Girassol dele. E quem dava aula lá de tarô era o Valderson de Souza. E um dia, e eu que, como secretária, eu que administrava todas as granas, os cursos, os horários, não sei o que e tal. E aí, um dia, eu tinha que esperar o Valderson acabar para poder pagar ele, enfim, e fiquei ouvindo ele dar aula. E aí eu pensei, a gente pode usar cartas para coisas que não sejam ver o futuro? Por quê? Porque quando eu era pequena, eu comecei da minha cabeça, lá pelos 10, 11 anos de idade, eu comecei a ler baralho comum, e sempre, claro, com uma pegada de previsão de futuro, né? Então, era aquele joguinho, do nada, tá? Porque na minha família ninguém tinha essa tradição. Então, eu comecei a pegar as paciências que minha mãe fazia, usava aqueles métodos, e eu lia o futuro. Então, começou com as amigas vindo perguntar, fulaninho vai estar no baile, ele vai me tirar para dançar, não sei o quê. E eu ficava lendo aqui. O problema foi que quando eu fiz 18,
mais ou menos 18, eu comecei a ver uma coisa muito ruim. Eu vi que alguém ia morrer. E eu só sabia que era um cara jovem que ia morrer de forma violenta, e eu não sabia quem era. E eu fiquei louca durante um mês, puxando o jogo e tentando saber quem era, e não conseguia saber quem era muito bem. Aí cansei, falei, bom, desisto, enfim, tal. E para encurtar a história, poucos meses depois, o meu namorado se matou no Natal. E aí eu fiquei muito puta. Como boa pisciana, lua, sol em peixes, a gente leva 2 segundos para mandar o céu para puta que eu pariu, né? Porque a gente tem uma conexão diferente. Então, foi o que eu fiz. Eu virei para toda a egrégora e falei, olha, tipo do dom imbecil, não é? Um dom inútil, imbecil e absolutamente dispensável. Vocês podem enfiar no rabo, porque não estou afim. Ok? E aí eu nunca mais peguei numa carta. E aí, lá adiante, em 89, eu vi o Walderson falando sobre tarô. Minha mãe tinha alguns tarôs, mas mais como objetos de arte. Cada vez que ela ia viajar, ela comprava e tal. Mas ela comprava porque ela achava bonito. Nunca Uhum. jogou. E aí eu pensei, vou conversar com o Walderson e acho que vou fazer o curso com ele. E aí eu fiz o curso de tarô com ele. E eu me apaixonei porque o livro orientador do Walderson era Jung e o Tarô, da Sally Nichols, Legal. que é até hoje minha Bíblia, minha paixão e minha forma de entender o tarô, né? Agora, Walderson era um cara com muita técnica, com muito conhecimento e tudo mais, mas ele era muito diferente na hora de ensinar tarô. Então, ele não dava tarô de um jeito quadrado, normativo, cheio de regras, etc. Ele mostrava o tarô na vida, além de no livro. Então, eu lembro, por exemplo, que um dia a gente Me dá fala. um exemplo do que é ver o tarô na Hum, vida ali. então, vou te dar, porque foi ali que eu comecei a perceber outra forma de olhar para isso tudo. A gente estava na aula e a Rua Girassol, a Escola Girassol ficava na Rua Girassol, na Vila Madalena, em São Paulo, que é uma ladeira, né? E aí a gente estava na aula e, de repente, a gente ouviu um puta barulho de colisão de um carro. E a gente correu para a janela, e o Walderson também, e um carro tinha perdido o freio na ladeira e tinha... Ele desceu a ladeira e sozinho ele fez uma curva e entrou na casa que tinha de esquina, assim, que era um armazém antigo abandonado. Mas ele arrebentou a porta, assim. E o Walderson ficou olhando da janela e falou, gente, é o meu carro. Ele falou, aí vocês têm um exemplo do que é a torre. E nunca mais eu esqueci que era possível a gente transpor os atributos dos arcanos, a ideia dos arcanos, para coisas práticas e não necessariamente como previsão, mas como entendimento. Por quê? Porque aquele choque, embora tenha sido um choque, também fez ele perceber coisas a mais. E eu aprendi coisas a mais. Por quê? Porque o carro já estava dando sinais de perder o freio. Então, eu aprendi ali que torre dá sinais antes de acontecer. E por aí vai. Então, todo o meu aprendizado com o Walderson, eu fiz com ele também os menores, tá? Mas eu tive com os menores o mesmo problema que eu tive quando eu estudei astrologia. Quando chegou na hora de aspectos, a minha cabeça ficava assim, entendeu? Começava a falar em sextil e quincúncio, eu já estava em outro planeta, falando, ai, gente, que é chato. Enfim, então o Maurice ria muito, porque ele falava, você consegue interpretar um mapa assim, na intuição e nas coisas fundamentais. O resto você não quer saber. Eu falei, então, não. Os menores eu estudei, mas o Walderson dava na época Marselha e Kier junto, tá? Tanto que até hoje muitas das minhas interpretações dos maiores do Marselha, que é o baralho que eu uso o Marselha espanhol, especificamente da editora Fournier, por algumas razões. Alguns deles ainda contêm atributos do Kier, tá? E eu fui estudar os menores do Kier, que não, né? É uma mão de obra. Entendeu? Então, muito bem. No começo eu usava isso tudo e com o passar do tempo eu fui ficando só com os maiores, porque eu comecei a perceber que desse jeito que eu aprendi a pensar nos maiores, com Walderson, os menores foram se tornando irrelevantes. Eu usei durante muitos anos, mas depois
eles deixaram de ser pela minha ótica e pela minha forma de ver cada arcano. Caraca, Então foi Ivan, assim. não sabia disso não, bicho. Aqui, aqui em Belo Horizonte tem a livraria Dharma, né? Ela ali na Savassi. Eu morava lá perto e eu sempre pegava, era sebo e livro, então eu sempre peguei meus livros tudo lá. E o Hélio, nem sei se ele é vivo ainda, o dono lá da livraria Dharma, ele só jogava com os arcanos maiores. E era um espetáculo. Então, minha primeira experiência foi de ver um cara que jogava só com os maiores e que matava pau ali. E você, então, quer dizer que joga só com os maiores? Eu não sabia Eu disso. jogo só com os maiores. Os menores, veja, eles falam mais do cotidiano e meio que eles detalham coisas mais ligadas ao trivial e ao cotidiano. E a minha ótica, com o tempo, é muito mais psi, porque paralelo a tudo, eu sempre estudei psicologia analítica, sempre estudei psicanálise e tal, era meio o assunto da minha família. Então, todo mundo na minha família meio que sempre leu esses livros todos, né? Legal. E esses assuntos todos. Além disso, eu fiz também terapia há muitos anos, linhas diversas de divãs e tal, e é um assunto que me interessa muito. Então, à medida que eu fui estudando o tarô, eu fui vendo que cada vez me interessava menos saber se o seu chefe vai ser bom ou ruim, entende? Tipo, não é da minha praia. Isso aí você tem que perguntar para outro tarólogo. O meu trabalho é muito mais olhar por que é que sempre os seus chefes são ruins, não é? Qual é a forma como você interage com isso? Por que é que você tem esse tipo de reação e que conexão isso pode ter com as primeiras experiências lá atrás? Uau. Então, é uma pegada mais psi, embora eu sempre faça questão de dizer muito claramente que eu não sou psicoterapeuta, tá? O que eu sou hoje, por causa do TSO, é taroterapeuta também. Tá? TSO é um método, é uma forma de praticar o tarô, né, que você chama de tarô de suporte e orientação. Isso. Eu vi no Ele tem seu... uma forma diferente, porque em muitas consultas eu comecei a perceber que uma consulta só era pouco para eu poder trabalhar com a pessoa. O meu entendimento do para que eu leio tarô, por que eu faço isso como profissão, tem muito a ver com eu tenho alguma habilidade em te ajudar a repensar coisas, em olhar sobre outros, de outras perspectivas, em rever determinados comportamentos teus que você não sabe muito bem qual é a motivação e, no entanto, eles são recorrentes. Então, à medida que eu fui trabalhando, eu fui vendo que, às vezes, uma consulta era muito pouco. Então, eu fui bolando o que eu poderia fazer que fosse um trabalho que difere de qualquer psicoterapia, porque eu não me pretendo absolutamente um profissional dessa área, mas que desse alguma regularidade a mais ou alguma extensão mais de abordagem. E aí eu bolei o TSO, que é Tarô de Suporte e Orientação. Eu odeio siglas, mas as pessoas amam, né? Então, eu achei que tinha que fazer algo que ficasse fácil na cabeça, enfim. E aí eu criei esse sistema que muita gente está comigo há quase 2 anos já, porque fica se mantendo e achando que entrou num lugar terapêutico que está funcionando. Então, eu tenho gente que vem, faz um mês, gente que vem, faz 2 meses, gente que vem, vai ficando, enfim. É uma roda astrológica, o método da roda astrológica, tá? Que eu aprendi depois que o jeito que eu leio a roda astrológica parece ser mais calcado na astrologia tradicional. Foi como o Walderson me passou e, enfim. Mas, e aí eu abro na primeira consulta uma roda astrológica que eu vou olhar de um jeito diferente do jeito como a gente lê quando vai fazer uma consulta, digamos, mensal ou avulsa, enfim. Eu vou olhar muito mais os pontos de conflito, as possibilidades de trabalho de algumas áreas e vou procurar transpor em atividades práticas, às vezes físicas, às vezes mentais, jeitos de abordar essa questão que não sejam específicos ou unicamente racionais. Nossa, Então, eu posso, de repente, te mandar para aulas de coisas, eu posso te mandar para, sei lá, cerâmica, arco e flecha, jiu-jitsu, enfim, vai depender do que eu tiver ali. Posso tentar abordar com você através de exercícios escritos, tá? E escritos, leia-se escritos, tá? Não
escritos, tá? Porque tem a ver, porque depois eu fui estudar um pouquinho de neuropsicologia, e aí também é um assunto que me interessa, neurociência, neuropsicologia. Então, tem algumas coisas que a gente precisa reaprender a escrever. Tem um babado que rola cerebral que é muito diferente, digitar e ler na tela, de escrever e ter um papel. Então, enfim, basicamente o que eu faço é isso. Nas outras 3 semanas, daquele bloco de 4 consultas... Deixa eu só entender essa primeira semana aí. Vamos supor que sai um carro lá na casa 6, que é a casa do, sei lá, da saúde, do dia a dia, do rotina. Então, você vai mandar a pessoa praticar esporte, tipo, Não necessariamente, vai depender do que eu tiver na roda, mas, por exemplo, vamos supor que eu tenha que eu tenha um carro na casa 12, tá? Que é onde eu vou olhar o teu desafio para esse momento. Aí sim eu posso te colocar a ideia de uma atividade que trabalhe com foco e direção, que pode ser arco e flecha, que pode ser, sei lá eu, atirar em vasos, que pode ser, enfim, algo que demande a concentração necessária para você atingir aquele estado de foco e direção sem dispersão, tá? Vamos supor que a gente tenha na casa 4 um mundo. Vou colocar para você, mas isso tudo é muito a grosso modo, porque vai depender das outras casas, tá? Vou colocar para você a possibilidade de tornar esse lar um lar mais festivo, mais alegre, com mais gente, tá? Então, enfim, mas isso vai depender principalmente de outras casas, tá? Que é 4, 10, que a gente vê pai e mãe, né? Isso vai me falar muito de infância e de primeiros modelos de masculino e feminino, interação, etc. Casa 8, que fala muito de coisas que estão no porão, e algumas você está começando a ver, outras ainda não, né? Casa 12, que me fala, sim, do desafio que você enfrenta agora. Enfim. E, claro, vou lidar com o resto também, mas a própria roda vai me mostrar que pontos são mais prioritários, ou seja, o que é melhor a gente olhar agora. Porque, claro, a gente pode olhar tudo, né? Sim. Mas a proposta é um bloco de 4 semanas. Então, eu foco em 2, 3 pontos que dê para a gente trabalhar. Começo com um deles e nas outras 3 semanas eu vou checar os resultados disso e receber a orientação daquela semana com o meu método pontual. Me fala sobre esse método. Não, antes do método pontual, nessa roda astrológica aí, você considera a casa central, a casa 0 ou não? Só as 12? Coloco ela assim, coloco para ver, mas na verdade a casa central aí vai me dizer muito mais de que jeito a pessoa está vindo para esse trabalho, tá? Então eu vou olhar mais desse ponto de vista. Então, se eu tenho ali um imperador, eu sei que eu vou enfrentar resistência. Se eu tenho uma imperatriz, eu provavelmente vou enfrentar alguém que quer ter ideias junto comigo. Se eu tenho um papa, eu vou encontrar alguém careta. Se eu tenho um louco, eu vou encontrar alguém aberto a coisas criativas, enfim, né? Mas ela me serve meio como orientação, assim, tipo, só para eu sacar qual é. Se eu tiver uma sacerdotisa, provavelmente ela vai me esconder muita coisa, né? Muito bom. Então, e aí nas outras semanas eu trabalho com esse método pontual. Método pontual quem me deu também foi o Walderson de Souza, tá? Embora ao longo dos anos eu tenha modificado ele um pouco, tá? Eu passei a fazer algumas visões de eixo central, horizontal e vertical, porque ele é um método parecido com o Peladan, né? Então ele tem aquele formato de cruz, mas ele tem uma carta a mais na tendência de evolução. Então você tem aquilo que está na tua mão, que te favorece, aquilo que está na sombra, que é um conceito diferente de negativo, tá? É mais aquilo que você não está acessando agora. De que forma você está olhando para o teu momento, e que tem muito a ver com essa sombra. Qual a orientação do tarô? Porque a gente tem que ver se o tarô concorda ou não com a forma como você está olhando para o teu momento. A tendência de evolução, que vai variar dependendo de se você acata o conselho do tarô ou não. Porque se você acatar o conselho do tarô, essa tendência de evolução vai se dar pelo luminar. Se você se mantiver no seu olhar e ele for conflitante com a orientação do tarô, a tendência de evolução vai se dar pela sombra. Tá? Além disso, eu tenho a carta de corte, que já me fala se o tarô está falando sobre o assunto colocado ou não, porque ele pode discordar e dizer, desculpa, não vou falar de amor porra nenhuma, vou falar do seu trabalho. Né? E eu tenho a carta da síntese, que fecha
a coisa toda, e meio que... e a pessoa, em geral, confunde, acha que a síntese é o conselho, não é? A orientação do tarô é a carta de baixo. A síntese, o que vai me dizer, ele vai passar uma regra e dizer, noves fora, o assunto aqui é X coisa. Entendi. Tá? Então, esse é o jogo que eu uso nas outras 3 semanas para checar o que estamos fazendo, se o que fizemos está dando resultado ou não, e de que jeito a gente tem que partir agora para a semana seguinte, tá? E aí, quando chega na 4ª semana, eu checo com a pessoa se ela quer continuar ou não, antes de eu abrir o jogo. Se ela quiser fazer mais um bloco, esse jogo vai ser direcionado para eu seguir. Se ela quiser encerrar, o jogo vai ser direcionado para amarrar o que a gente fez e não deixar a ponta solta. Que lindo. Então, é um trabalho muito bacana, é um trabalho meu, ou seja, não sei como outros taroterapeutas trabalham, entendeu? Esta é uma coisa que eu desenvolvi, que eu fui colocando, tive cobaias, etc., e que agora está funcionando super, super bem. Massa. Então, eu digo que o TSO fica entre o 0 e o divã. Ele não é nem o 0 e nem o divã. Porque quando eu vi lá no seu blog, né, você falou que em 2019 trabalhou muito esse TSO, você se dedicou bastante. E o que te levou a chegar, porque 2019, que você realmente se comprometeu de corpo e alma e ficou o ano inteiro ali mergulhada nesse processo. O que te levou a essa necessidade de abordar o tarô com esse formato, com esse direcionamento? É o que eu te falo, meu jeito de ler tarô é assim, e uma consulta só não dá. Porque no que eu abro uma roda, você quer saber se o teu emprego novo vai funcionar? Ok, eu tenho como ver, é evidente. Eu tenho como ver, inclusive, na linha tendências de evolução. Eu abro consultas no fim do ano, que eu chamo de categoria Madame Soraya, que é a linha Vamos Olhar para o Futuro. Então, é para os próximos 3 meses, e a consulta começa, eu não estou nem aí com como você está ou deixa de estar. Anota aí, querido, entendeu? Casa 1 X, casa 2 tal, atenção aqui, cuidado ali, muda tal coisa, enfim, tá? É bem voltado para as tendências. Porém, óbvio, até nelas eu acabo sempre recebendo umas dicas de que, olha, querida, talvez fosse melhor olhar outras coisas, entendeu? Porque, né? Mas esse jeito de trabalhar acontece porque as minhas leituras foram se tornando mais e mais nessa pegada mais de autoconhecimento e de olhar para dentro. E olhar para dentro nesse sentido de começar a compreender melhor da onde sai a tua ideia de eu quero morar na praia, da onde sai a ideia de nenhum homem me quer, né? Porque tem muito disso, mulherada. Da onde sai a ideia de eu quero ter filhos, né? Que é uma pergunta que sempre eu faço. Por que que você quer ter filhos? E a pessoa fica 3 dias olhando para o teto e não consegue me dizer. Então, enfim, é muito os porquês dos porquês e começou a ser mais assim porque é o meu jeito de olhar. Os arcanos maiores, para mim, cada um deles é um universo inteiro. Então, eles podem me responder coisas triviais, e eu fiz um trabalhinho no Instagram que chamava Tarô Lá Fora, não sei, acho que agora já paguei, não sei. Em que eu fiz foto dos 22 arcanos aqui no jardim. Que legal. Então eu saí e fui fotografando coisas que eu falava, ó, aqui tá o sol, aqui tá a estrela, aqui tá a temperança, aqui tá os amantes, enfim. Para mostrar para as pessoas que são conceitos. Eu sou muito conceitual no tarô. Então, quando você fala, é que nem astrologia, né? A gente fala, eu sou peixes todinha. Mentira. Sempre o que falam de peixes peixes é um maconheiro ambulante, né? Assim, né? Tá sempre viajando. Eu falo, então, tipo, não, o que que é? Só o meu ascendente touro que segura? Né? Tem um monte de coisa no meu mapa que freia as possibilidades de eu ser esse estereótipo pisciano, né? Arcanos, a mesma coisa. Eu sempre brinco e falo, eu tive o louco e o diabo muitos anos na minha vida como arcanos mais tônicos, mas isso não significa que eu não tenho os outros.
Para mim, os 22 arcanos são partes da nossa psique. E seria um objetivo tentar mantê-los em equilíbrio, né? E Mas eles entram em desequilíbrio. Então, a ideia dos trabalhos que eu faço é buscar um pouco esse assentamento. E quando você fala que o louco e o diabo, né, deram uma tônica muitos anos na sua vida, você está considerando porque você julgava para você ou porque é arcano pessoal seu? Não, porque é como eu vejo que minha vida foi, completamente crazy, sexo, drogas e rock and roll. Então era o diabo e o louco unidos venceremos, entendeu? Durante muitos anos eu fui a ovelha negra, junkie, louca, etc. e tal, rompendo o establishment o tempo inteiro, rompendo padrão, enfim. Então, hoje eu não tenho mais essa tônica nesses arcanos, entendeu? Hoje eu estou muito mais para eremita, para sacerdotisa, Você para mora no sítio, né? temperança, quero muito sossego. Você mora no sítio, não Enfim, é? Você mora no sítio, não é? Você eu mora... moro, eu moro eu moro num sítio. Não, não é um sítio, é uma casa de campo, mas é no mato, num sítio que foi vendendo pedaços, então é meio ripongo aqui. Entendi. Enfim, e é outro espírito total. Outra idade, outra época, outro tudo, né? Sim. Então, enfim, as coisas têm seu tempo e tal. Porém, toda a experiência que toda essa loucura do louco e do diabo me deu, eu aplico muito hoje. Não tem nada que um cliente possa me contar que eu vá me espantar. Absolutamente nada. Eu acho que a única coisa que eu posso ficar assim, como vou lidar com isso, é você falar, matei alguém e enterrei no jardim. Eu vou falar, ok, essa eu não sei bem como é que eu vou lidar. Mas o resto não tem absolutamente nada que você vá me dizer que eu vou ficar chocada, espantada, ou enfim. Entendeu? Então, isso facilita muito o tráfego com o Sim, cliente, né? E verdade. facilita muito o olhar para o porão. Isso, isso. E é bom também porque o tarô, cara, ele é uma ferramenta amoral, né? Exato, Você também, por ter passado por várias experiências, então você está aberta a acolher total. toda a experiência ali dos seus clientes, sem Para julgamento. mim, realmente, é muito raro ter alguma coisa que eu diga, ai, que horror. Então, eu não acho nada, ai, que horror. Eu acho aquilo que te deixa bem ou não. Então, se aquilo está te deixando bem, realmente bem, e não bem no sentido egóico, tipo hoje, né? Mas bem no sentido de movimento de vida, quem sou eu? Então, não, minha formação foi uma formação como taróloga muito liberta, muito livre. O Walderson dava, você vê, ele dava duas coisas juntas, que era Marselha e Kier. Ele incentivava a estudar outras coisas e olhar também. Ele tinha uma destreza absoluta para lidar com os conceitos, entendeu? Então, para mim é muito difícil estudar, porque as pessoas sentem muita necessidade de algo mais normativo, né? Você me perguntou de cursos hoje e eu te falei, eu não estou dando cursos. Sabe quem eu estou ensinando? Eu estou ensinando adolescentes, porque eles não têm necessidade de uma coisa quadrada e eles são completamente abertos a ideias diferentes. Então, eu não estou ensinando, tipo, dando aula. Eu falo, então, essa situação toda que você viveu, quando você olha para essas cartas, qual delas você escolhe para representar isso que você está me contando que você viveu? Belo exercício. E aí ela escolhe uma carta e a gente fala sobre essa carta, e óbvio, ela sempre tem a ver com o que estava rolando. E esse é um outro jeito, entendeu? De aprender tarô, aonde você não fica confinado naquela jornada do herói que eu não aguento mais, né? Ela é útil, ela é básica, ela é essencial. Mas minha nossa, titia não aguenta mais. Entendeu? Então, é um jeito de ir pegando, porque você começa a entender esses atributos do arcano na tua própria experiência. Então, um dos links que eu faço é com os sentimentos também. E para adolescente que tem dificuldade de expressar o que sente,
eu falo, tá, então, eu não sei, eu tô assim, eu tô esquisito, porque eles falam essas coisas, né? Eles falam, eu não sei, eu tô tipo, sei lá, assim, ó, assim, eu não sei, tipo, você fala, my God, quantos tipos dá para falar numa frase? E aí você fala, então tá, então escolhe uma carta que você acha que representa o que você sente. E aí a gente parte disso para elaborar e entender o que ele está sentindo. Então, ao mesmo tempo que ele trabalha o sentimento, ele entende aquele arcano de um ponto de vista, entendeu? Isso eu estou curtindo fazer. Mas curso que começa dia tal, e daí eu dou aula, eu estou achando chato. Cara, lá eu tenho um grupo no Telegram que era para ser só de astrologia, mas o pessoal começou a prosear lá sobre tarô também. E aí surgiu aquelas dúvidas lá de qual que é o meu arcano pessoal, qual que é o meu. E eu tô deixando o povo lá conversar a respeito. Até que ontem eu falei, gente, na boa, igual a gente não é só um signo, a gente não é só o ascendente, a gente não é só um arcano. Como na numerologia, a gente não é só um número. Então, e eu já vi tanta maluquice, tanto cálculo para o arcano pessoal, que é uma confusão danada. E É, experimentei lá, velho, sai fora. Você usa o arcano pessoal, algum cálculo específico? Não, né? não. Eu não uso nem para o ano, você viu. Eu falo arcano do ano. Primeiro, que eu não acho que um arcano vai reger o ano. Segundo, que lá em 2000, quando eu parei para pensar nesse assunto, eu falei, engraçado, algo aí não faz sentido para mim, no que eu via, né, dos tarólogos e tal. E eu percebi que era o fato de que quando você faz a redução teosófica, você joga fora o zero. E o zero, para mim, é o louco. Eu não posso jogar um arcano fora, cara. Entende? Então, ele é o 0 e o 22, então como é que eu... Entendeu? Eu pego e falo, 2000, então vai ser só sacerdotisa, porque os 3 zeros eu jogo fora. E eu desconsidero essa dica, para mim não deu certo. Então eu parei para pensar nisso aí, e o que aconteceu foi que eu meio que vi, assim, na cabeça, óbvio, né? Uma separação entre o 2 e o 0 iniciais e os outros dois números. E eu falei, acho que a partir de 2000, o julgamento vai ser o pano de fundo o tempo inteiro, até 2100. E os outros dois números vão nos dizer como lidar com aquele ano, ou alguma dica a mais, enfim. Então, comecei a testar, porque, óbvio, a primeira vez que eu falei isso, não apanhei porque ninguém me conhecia, mas se me conhecessem, iam me bater. Então, enfim, eu comecei a testar, entendeu? Então, eu comecei a pensar aquilo e a escrever para mim. Então, 2001 era julgamento, louco e mago. E assim foi, entendeu? Eu comecei a escrever sobre isso no Clube do Tarot, acho que a partir de 2014, ou 13, não lembro. Que aí o Constantino me convidou para escrever, e eu falei, Consta, vou, mas vou colocar um troço que ninguém vai achar legal, mas enfim. Aí ele falou, traga, né? O Consta é o máximo. E aí que eu comecei a divulgar de que jeito eu vejo. Para mim, dentro da forma como eu tenho visto, tem funcionado muito melhor do que quando eu olho do outro ponto de vista, tá? Então, para mim, ano passado ser um imperador, para mim não tem o menor sentido, ok? Para mim tem sentido ter sido pano de fundo julgamento com julgamento na cabeça total, porque literalmente o que nós vimos foi o julgamento, né? Os Nossa. mortos literalmente pipocaram entre os vivos. Teve uma convocação heavy metal da vida aí, falando, então, gente, a gente morre, sabe? Não é lenda urbana, não. Você está fazendo o que aqui mesmo? Veio para quê? Entendeu? Então, para mim, a forma como eu vejo funciona mais. Então, o que dirá para arcano pessoal? Não acredito nisso. Acho que você pode ter uma tônica rolando, né? Como eu digo, eu tive anos aí onde louco e diabo tomavam a frente, tá? Mas nunca deixei de ser sacerdotisa, nunca deixei de ser imperatriz, eu que nem filhos tenho, mas sempre fui imperatriz de tudo que é amigo, escambau, né? Então, enfim, eu acho que é o que você falou, é igual astrologia, você não é o sol, você não é a lua, você não é, entendeu? Você é aquilo tudo, Uhum. né? E aí você pode estar com algum aspecto que está gritando mais em algum momento, algum planeta que está ativado mais, enfim, né? Exato. Mas não pode te definir. Pois é, porque
eu venho pesquisando e tentando enxergar nos acontecimentos do mundo algo marcante que possa ser caracterizado, seja pelo arcano reduzido ou por esses aí que a gente pega e, porra, julgamento é o arcano mais populoso do tarô. E 2020, um duplo julgamento pegou literalmente a humanidade toda, todo mundo. Falei, gente, 2020 foi didático demais, tanto para a astrologia Foi. mundial quanto para o tarô, para ver o quanto que é importante esses arcanos que estão ali dentro do algarismo. Veja, a gente não precisa descartar, né, a outra ideia. Não é assim, tipo, estou me lixando para o imperador. Não. Né, Reconheço a presença dele. também. Reconheço ali, mas infelizmente eu reconheci na sombra, ou seja, eu reconheci a inflexibilidade, o Sim, não querer dobrar o joelho, o não querer as coisas de outro jeito, enfim, né? Não vi ele como realizações, conquistas, delimitação de reinos, exceto talvez no lockdown, não sei. Mas, enfim, então, eu acho que tudo o que a gente medita a respeito desses símbolos tá ok e fará sentido, sem dúvida. Mas todo mundo não, mas meu irmão pergunta muito para mim, o que eu vou fazer quando eu chegar em 2022? Como é que eu vou ler 2023? Eu falei, eu não tenho a menor ideia. Não sei. Entendeu? Esperarei para ver. sim. Provável eu retornar para uma origem que são os menores do que. Legal. É possível que a partir daí eu volte a olhar para eles e que agora eles tomem um outro sentido para mim, enfim, faria sentido assim no meu design. Mas não tenho a menor ideia, entendeu? A gente não pode ser, a meu ver, muito rígido em nada dessas coisas. Isso. Tarô e astrologia não são ciência exata, né? Eles são uma arte científica ou uma ciência artística. Isso. Então, a gente não pode ser demais de rígido. Perfeito. Mas também, de novo, é a minha forma de olhar para as coisas e pode ser que é, o louco ainda mande muito. Então, Perfeito. eu não consigo olhar para as coisas de um jeito muito rígido. Tá certo. Também gostei disso. Eu gosto muito de ver a visão que cada tarólogo, cada taróloga tem da estrela. Porque aí dá para saber se a pessoa realmente tem experiência ou não. Porque se a gente pega nos livros, a estrela é aquela coisa mais linda, bonitinha, good good, tal, positiva. E na prática, quem vai ver a estrela é pauleira, né? A toa que ela vem entre a torre e a lua. E aí eu justamente bati. Você fez uma breve reflexão de um parágrafo sobre a estrela. Eu falei, nossa, essa mulher sabe o que é estrela. Eu falei, Luca, né, que dá para você falar um pouco mais sobre a estrela, ainda mais você que usa só arcanos maiores. Eu acho que o nível de profundidade que você tem dos arcanos maiores é uma coisa maravilhosa. Por isso que eu quero mesmo. Ricardo, meu bem, eu acho assim, vamos pensar uma coisa. Que aqui eu estou em brainstorm, tá? Porque eu não preparei picas. Eu falei, eu vou lá falar quem eu sou. Pronto. Isso. Muito bem, estrela. A primeira coisa da estrela que a gente tem e que eu tenho por causa do Kier é a esperança, né? Então, tal. Então, ai, que lindo a esperança, né? Então, esperança não é exatamente a coisa mais linda do mundo, porque significa que você tem que acreditar no intangível, né? Você tem que acreditar no milagre. Você tem que acreditar, você tem que manter a fé, né? E não tem nada de fofo e meigo nisso. Tem de solidão diante da vida e do mistério. Tem o aprendizado do esperar com confiança. Essa é uma explicação que, para mim, fala de esperança com algum sentido, que é esperar com confiança. Continua sendo esperar, Mas, continua sendo não sei, mas com alguma confiança de que os astros te favorecerão. As estrelas estarão a teu favor. Estrela fala de um tipo de solidão que eu acho que é a solidão anímica, a solidão é, que a gente tem diante mesmo do mistério. Eu não tenho a menor ideia de onde viemos e para onde vamos. Eu só posso esperar com confiança de que não seja uma merda, não é? Eu tenho que ter a capacidade de acreditar em mim e no meu caminho, de confiar na vida, de confiar em que eu estou sendo fiel a quem eu sou
e, portanto, meu bliss está sendo seguido, né? Eu prefiro linkar ela com a ideia do Joseph Campbell, de Follow Your Bliss. E veja, não é uma coisa simples, e a primeira vez que eu ouvi ele falar isso, eu falei, ok, fofo, venceu. E não é tão simples, entendeu? Mas em Follow Your Bliss, a gente, né? Mas é essa busca, a busca da própria estrela e do teu caminho individual. Então, estrela te deixa vulnerável por isso, porque não dá para atravessar a estrela de turminha. Não dá para atravessar a estrela sem temor. Não dá para atravessar a estrela sem a consciência da solitude. Então, óbvio, você chorará. Óbvio, haverá deságue, né? Mas ela é a carta que me indica a necessidade de suporte, assim como a Lua também, tá? São as duas cartas que me falam da necessidade de suporte, porque há uma solidão muito grande aí. Muito bom. Então, para você olhar para si mesmo e para atravessar esses momentos, nessa hora precisa de algum profissional. Na estrela eu vejo a psicologia, na Lua eu vejo a psicanálise. Interessante. Muito bom. Nossa, muito bom. Eu não sei se te serviu essa estrela improvisada, E mas... eu quero, né, que eu quero também que deixar isso claro, sempre quando tem oportunidade, eu gosto de deixar bem claro para as pessoas não terem essa ilusão com a estrela, que pode ser uma baita de uma ilusão. Então, Sabe, arcano nenhum é lindo e arcano nenhum é trevoso. A joia. gente tem, eu aprendi isso da torre, por exemplo. Num ano cuja ferramenta para mim era a torre, eu recebi uma herança inesperada. Foi um puta choque. Mas foi algo bacana, que deu um help. Torre já apareceu para mim como amor à primeira vista. É o choque, o abalo que te desconstrói. Quando você bate o olho e fala, meu Deus, é essa pessoa. E era uma torre que estava no jogo, entendeu? A primeira vez que isso apareceu, eu fiquei, mas gente, entendeu? E depois eu entendi essa questão, ela é um abalo, mas não necessariamente todo abalo é uma merda, Isso, entende? É isso. apenas um abalo. Vai depender da situação, etc e tal, e de como você lida com o inesperado, né? De como você lida com o que desconstrói. Eu gosto muito, Então, eu gosto muito de julgar o arcano do dia, e eu sempre recomendo isso para os meus alunos, porque é uma baita experiência prática para a gente saber como é que nuances ali que não estão nos livros que a gente pega nessa prática do arcano do dia. E eu amo quando sai a torre com o arcano do dia, porque há muita coisa que eu estava ali ralando, que eu estava travado, que eu não conseguia fazer, que eu não conseguia resolver. No dia da torre, bicho, resolve. é, resolve, Impressionante. resolve. Eu acho que esse é um jeito muito bom de estudar, e o outro jeito muito bom de estudar é olhar o passado. O povo fica muito preocupado em olhar o futuro quando está começando, né? Ele me ama, ele vai voltar, ele não sei o quê. Então. Eu falo, então, para aprender, pega uma situação que você já viveu e pede para o tarô falar sobre essa situação. Pede para o tarô contar para você o que foi aquilo. Uau! Como você já sabe o que aconteceu, você vai começar a detectar como ele fala com você em relação àquilo, entendeu? Então você começa a aprender a linguagem dele contigo. Uau! Porque, gente, cada tarô é um tarô, né? A gente tem atributos acordados que você não vai poder começar a falar que o louco é estabilidade, porque a gente vai levantar e falar, desculpa, tipo, não, eu ainda vou dar o benefício da dúvida de dizer, ok, por quê? Onde é que você viu isso? Joia. Não faz sentido com os atributos dele, mas alguém pode vir me falar algo, sei lá. Mas a gente acordou algumas coisas para poder tornar isto uma ciência artística praticável, né? Uma arte científica praticável. Mas cada um vai desenvolver uma linguagem, ou deveria, tá? Deveria desenvolver o seu tarô. Então, eu tenho clientes que me trouxeram coisas muito interessantes. Eu tenho uma cliente que vê na temperança a flexibilidade. E quando ela falou, eu falei, faz todo sentido do mundo. E nunca ouvi ninguém falar isso. E faz todo sentido do mundo. A gente tende a ver a temperança como aquele momento pasmado, parado, né? Como aquele momento sem de pausa, né?
a espera da ação do tempo, etc. E ela enxergou naquele jogo de águas uma ideia de flexibilidade pessoal. Achei isso divino, maravilhoso. Cara, quando eu tava fazendo Tai Chi, na época que eu fazia Tai Chi, falei, cara, isso aqui é temperança. Cara, total, eu fiz Tai Chi também, acredite se quiser. Titia já foi mais magra, conseguia fazer Tai Chi. Então, eu fiz Tai Chi e tem toda a razão. Temperança total. 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 E eu já reparei também na temperança que muitas vezes, né, na maioria das vezes, na questão de previsão, demora de acontecer. Mas, cara, se a gente tá, aí que tá o segredo, se a gente tá bem conectado, tá em harmonia com a vida, com a gente, acontece rápido. Sim, Mas é muito difícil a gente estar nesse estado. Por isso que também tem associação com o Tai Chi. Se a gente está, né, bem, claro. direcionando, canalizando bem a energia, movimentando bem a energia em harmonia com o momento, a coisa flui. E bem Temperança. centrado, né? Porque Isso. o Tai Chi pede uma postura com o joelho levemente flexionado e um encaixe de quadril, que é um centro muito grande para todo o movimento acontecer, né? Então tem tudo a ver mesmo. Muito bacana. Essas peculiaridades que cada um vê, mas desde que seja bem fundamentada com aquele Sim. simbolismo, aí massa. E é o que eu digo, e foi o que eu disse para ela. É isso que você vê? Testa. Isso. Testa nos teus jogos, coloca como dado, checa, pega um feedback, você anota se o jogo é teu, enfim, vai testando, porque ele se comprova assim. E sim, você poderá ter uma temperança que fala muito mais a respeito de flexibilidade do que de pausa, entendeu? Porque será essa a tua linguagem, né? Então todo mundo odeia o louco, por exemplo. Eu digo, gente, por quê? Entendeu? Por quê? É porque tá todo mundo tão careta, é só por isso. É porque todo mundo é tão apegado às âncoras do establishment. Então, aquilo que é imprevisto nos apavora, aquilo que é a saudável irresponsabilidade nos apavora. Não saber o que vai fazer amanhã nos apavora. E o fato de o amor ser volátil como é, e o louco ser o mais honesto nisso, porque ele ama hoje, amanhã não sei, querida, né? E é uma real, entendeu? Mas a gente pode ser louco todo dia. Eu tenho gente que eu atendi e que eu falei, olha, o cara que você está começando aparece no meu jogo como louco. Não estou vendo ele mal, o louco estava favorável num jogo pontual meu. Então, não vejo isso como algo ruim. Mas provavelmente vai ser uma relação que todo dia acorda como se fosse aquele filme, sabe? Começou de novo. Tem que renovar, porque não é algo que ele senta e fica, não é papa, entendeu? Perfeito. Perfeito. Então, mas as pessoas têm essa coisa, ai, a torre, que horror, ai, a lua, que horror. A lua é tinhosa, não tenha dúvida. Por isso que, para mim, é a carta da psicanálise. Porque é quem vai mais fundo e vai na loucura. Ela vai te mostrar porão com morcego e tudo. Sim. Então, enfim. Né? Agora, um dos primeiros livros que eu li, o segundo livro que eu li foi justamente o da Sally Nichols, né, o Jung e o Tarot. E eu comecei antes de numerologia, eu comecei a simplesmente, quis anotar sonho, comprei um diário para anotar sonho. Falei, cara, né? Depois eu passei um tempo e vi aquilo ali, falei, meu Deus, isso aqui tem sentido. Aí que eu fui procurar na psicologia analítica, entender Tá. melhor a questão dos sonhos. Hum. E por isso que eu quis, o segundo livro que eu peguei foi justamente esse, o Tarot e o Jung. E você fala com muita naturalidade, tanto da psicanálise quanto da psicologia analítica, porque, igual você falou, a sua Bíblia é Tarot e Jung. É. E tem esse lado você consegue, de boa, pelo jeito sim, né, de direcionar um, não, isso aqui é psicanálise, isso aqui não. Como é, agora um papo. Olha, não tenho falhado. Até hoje eu não tenho falhado, mas você pode, né? Mas, por enquanto, para mim, a direção de uma lua na casa 9 me fala muito de aqui precisa de um psicanalista, tá? É, Então, é alguém que vai mais fundo e menos pontual.
Psicologia pode ser mais pontual, tá? Você pode trabalhar psicologia breve, você pode trabalhar a behaviorista, né? Você pode trabalhar coisas mais específicas para um babado só. A psicologia é mais compartimentalizada. A psicanálise não, ela vai fazer você nadar no oceano, né? Então, é um troço diferente, a abordagem diferente, pelo menos eu vivi assim, estudei. Mas a Estrela me fala mais de psicologia, mas aí eu não tenho nenhum dado para te dar muito claro, exceto o fato de que eu sinto na Lua uma coisa mais transbordante, tá? Então, maior, digamos, e na Estrela uma coisa que está acontecendo naquele momento, tá? Então, a Estrela me sugeriu, quando eu precisei saber, ela me sugeriu mais a ala de psicologia e a Lua me sugeriu mais a ala da psicanálise. E, óbvio, temos aí sempre um papa para sugerir a ala da psiquiatria, que é raro em jogo meu, porque eu tenho pavor dos psiquiatras que eu tenho visto por aí. Eles estão os campeões de tascar uma tarja preta sem dizer água vai. Então, enfim, né? Mas sim, às vezes isso rola, aparece, e eu já tive jogo de cliente à beira do suicídio que eu corri, olhei jogo e falei, psiquiatra, porque tem algo errado com o que você já está tomando. E era isso, ela tinha largado um dos remédios e aí deu um desequilíbrio e ela ficou suicida. Então, esse é o meu ponto com eles. Para que dar remédios que podem nos deixar suicidas? Mas ok, tá? É alopatia, não vou entrar por aí, não. Mas, enfim, então tem essas diferenciações que, para mim, aparecem, digamos, intuitivamente no sentido não místico da intuição, no sentido de pensar rápido naquele momento e acessar a junção de algum conhecimento. Acabou de descrever lindamente a intuição, é isso, é essa síntese, perfeito. Por falar em alopatia, você tem uma frase que, para mim, tarô não é alopatia, é antroposofia oracular. Traduz agora, Ivan. Porque a alopatia é uma forma mecânica de entender a saúde e o corpo, né? Eu vou e troco o seu rim, eu vou e resolvo o seu pulmão, eu vou e resolvo o seu fígado. Eu não olho para você como algo integrado, mente, corpo e espírito, e não trato o todo, e não procuro saber por que é que o fígado pifou. Eu só vou e trato o fígado. Então, para mim, o tarólogo, quando ele só responde algo tipo, ele me ama? Sim. Eu falo, isso é uma alopata oracular. Entendeu? Você respondeu, tá. Agora, por que que ele não fala com ela? Por que que ele sumiu mesmo gostando? Por que que ela não sai dessa história? Enfim, né? Por que que ela fica mendigando aquele hello dele? Tudo isso demanda alguém que tenha uma visão mais holística da coisa. Então, antroposofia, porque é o que eu uso para me tratar na maior parte das coisas, eu uso também alopatia, tá? Não sou nenhuma radical, não é isso. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo, coisas como dores no joelho, a alopatia trata com corticoide. E aí não resolve nada. E aí você vai numa japonesa louca, que é quiroprata, entendeu? E que ainda por cima é vidente, e resolve o joelho. Sabe como é que é? Então, você fala, né? Tem jeitos e jeitos. Eu acho que a alopatia é muito útil em determinados momentos, e principalmente em emergências, naquilo que precisa de uma ação rápida. Mas um tarólogo, a meu ver, é um tarólogo mais profundo quando ele tem uma abordagem mais antroposófica, ou seja, quando ele admite o mistério, inclui o mental e o físico. Tarô depende do contexto. Não adianta, a gente estuda esses arcanos e fala, o que é o mago? O mago é a autoconfiança, o mago é a abertura de caminhos, o mago é o início, o mago é, né? Mas depois você tem que amplificar isso, você tem que sofisticar esse entendimento. Por quê? Porque o mago que sai no jogo que eu abro para você no dia 10 de outubro,
Não é o mesmo mago que eu abro para você no dia 25 de setembro do ano seguinte, entendeu? Assim como no 10 de outubro eu abro mago para você e depois eu tenho outro cliente, sai mago. Não é o mesmo mago. Ele está inserido primeiro na pergunta colocada, no assunto colocado, no método que a gente usa, na posição que ele ocupa dentro daquele método e na sua interação com as outras casas, naquele específico cliente e naquele específico momento daquele específico cliente. Então, o tarô é uma linguagem e é como se a gente dissesse, eu posso falar maçã só de um jeito? Não, eu posso falar que a maçã é uma delícia. Eu posso falar que a maçã caiu. Eu posso falar que, graças à maçã, Isaac Newton, eu posso falar várias coisas, incluindo a maçã. Legal. Então, tarô depende do contexto. Então, quando eu falo da alopatia e da antroposofia, é porque eu acho que a abordagem do sim e não, do vai rolar, enfim, é uma abordagem alopata. É assim, tipo, não sei quem você é, não me interessa, estou desconsiderando seu momento, estou dizendo aqui o que a carta alega dizer. Pronto. Eu acho místico. Cara, que eu tô aqui rindo, que eu tô lembrando de uns casos de umas clientes aqui. Eu tive uma cliente, eu devo ter ficado uns 2 anos julgando, de 3 em 3 meses para ela, dela de um relacionamento com um camarada. O camarada fazia de gato e sapato, amante e tal. E o tarô mostrava lá, vai, agora é assim, 3 meses assado, esse 3 meses ele vai estar mais receptivo, esse 3 meses ele vai estar longe, não sei o quê, não sei o que lá. E tive um outro caso de uma cliente, que essa aí eu acho que foi 1 ano e meio, e ela vinha, tipo, estava relacionada, ela queria casar. Uhum. Bom momento para a gente casar? Não, ainda não. E aí, agora? Não, ainda não. Agora dá para você dar um passinho, mas agora dá uma recuada. Agora vai até, puf, noivou, casou, beleza. Eu fico... Essa que era subjugada pelo amante, que ela era doida e não conseguiu ficar com ele, é, eu, como pessoa, dá vontade de falar, pelo amor de Deus, minha filha, sai de uma relação dessa, pelo amor de Deus. Mas o tarô tava lá falando isso, eu quis saber, beleza, então. Agora, eu não conseguiria, ela não era aberta, então acho que a gente atrai o cliente propício para o nosso estilo mesmo, porque como é que dá para julgar o tarô terapêutico? Dá, que mostraria para ela o quanto que esse padrão de humilhação, de subserviência, de ser humilhada pelo cara, de estar lá, né, lambendo as botas do cara para o cara ficar com ela, daria, mas ela não estava receptiva. Eu acho que é assim, primeiro, quando a gente anuncia o nosso trabalho, a gente já tem que ser mais específico sobre que tipo de abordagem a gente faz. E quando eu comecei a fazer isso, óbvio, eu perdi os clientes que vinham sem saber, achando que eu ia responder, ele me ama, entendeu? E aí chegava na minha mão e tomava umas lambadas, que eu falava, então, porque faz parte da vida também. Escolheram a Ivana para cair no seu caminho, queria você tomar uma tapa na orelha, entende o que eu vou fazer? Né? Então, vinha com, eu só quero saber se ele me ama. Eu falava, desculpa, querido, tá o tipo da pergunta que com o meu tarô ele começa a rir, sai um louco atrás do outro, porque é assim, qual é a tua preocupação em se ele te ama? Primeiro, quando alguém te ama, você sabe. Verdade. Quando a gente tem que parar para perguntar, algo não está sendo demonstrado. Amor não é palavra, amor é gesto, amor é colocação, acolhimento. Então, quando o cara te ama, você sabe. Se você acha que ele te ama, mas ele não olha na tua cara, eu falo, querida, estamos começando mal. Porque estamos partindo de uma fantasia, né? Mas, óbvio, não é que eu despreze isso, eu entendo perfeitamente. E é natural, sim, a gente ficar inseguro, e quando a gente está apaixonado, a gente está lunático, a gente está na lua. E quando a gente está na lua, a gente não vê bem. E a gente pira na batata mesmo, e o mundo da fantasia toma frente. Então, projeções psíquicas rolam direto. É muito difícil frear aquele estado de ansiedade e de transbordamento. Eu respeito tudo isso. Mas
dentro do meu trabalho, se a pessoa vem parar na minha mão, mesmo eu avisando antes, porque eu aviso muito. Quando fala, queria saber. Porque tem gente louca pra cacete, né? Que entra assim no Instagram do nada e fala quanto é. Eu Isso. falo, gente, Não virei fala nem puta. oi, né? Olha Já que manda isso. quanto é. É, eu falo, virei puta, entende? Porque assim, é pra puta que você pergunta, e aí, querida, quanto é? Né? Eu falo, quem é você, velho? Entende? Né? Fala, oi, boa tarde, olha, meu nome é X, vi um anúncio seu, ou uma pessoa me indicou, fulano me falou, algo, pelo amor de Deus, né? Então, quando já vem assim no quanto é, eu já sei que a turma dele me ama, tá? E eu tive uma curtíssima experiência em teleatendimento de tarô. Eu fui fazer isso um tempo, primeiro porque eu queria testar a questão da grana, porque tem gente que ganha muito dinheiro trabalhando em disque tarô, né? E eu queria ver como é possível isso. Bacana. E segundo, eu queria entender essa dinâmica. Óbvio, eu fiquei um mês e saí falando, vocês enlouqueceram, velho. Vocês piraram, tipo, muito. Mas não é para mim de jeito nenhum. Eu até consegui clientes que começaram a vir ler comigo todo dia. Ficavam voltando, mesmo eu fazendo a minha abordagem mais de olhar para si mesma. Mas, óbvio, teve reclamação lá, que aquela chata daquela taróloga fica perguntando o que eu sinto, o que eu acho. E eu falei, isso é ridículo, como é que eu atendo alguém que entra com 2 minutos cronometrados de relógio? Entende? Se fuder, eu tenho um mínimo de respeito pelo que eu faço, entende? Isso é uma demência. Então eu falei, não, para mim não serve. Há quem tenha super amanhã, gente que eu conheço e respeito muito, que tem super amanhã, não se aperta, entendeu? Em geral, é gente que trabalha mais com vidência ou com previsão de futuro, então é papo um, abriu, falou, tchau, né? Isso. Mas, enfim, então assim, eu acho que o cliente vem para a gente de acordo com o que ele precisa. E às vezes ele precisa ouvir, então, querida, conta para mim, por que você insiste nessa estupidez, hein? E eu falo de boas, e falo assim mesmo, pode sair ofendido, não tô nem aí. Tô nem aí, porque eu realmente acho que se veio parar na minha mão, com tudo que eu já aviso antes, Sim. é porque é para tomar um dos meus freios, entendeu? Então, óbvio, eu sou grossa nesse sentido palhacento, né? Irreverente. Mas eu falo, presta atenção no que você... Você está ouvindo o que você está me contando? Você escuta quando você fala? Você está me contando que pela 20ª vez você está indo atrás de um cara que caga e anda na sua cabeça e você insiste em ir. Então, esse padrão que se repete, você mesmo está ouvindo você falar? Porque dá a sensação de que você está robótico, né? Fazendo a mesma coisa sem parar. Então, eu deixo falar um monte para ver se começa a se ouvir. Começa daí. E se não se ouvir, eu vou falar, então, bem, né? Quer, vamos subir no salto. Não quer, vai aí, procura alguém que só te diz o que vai acontecer, porque eu não vou. Entendi. Muito Não bom. vou. Não vou ficar dizendo, vai lá. Cara, você falou da questão do arcano universal, e eu li o seu artigo no Clube do Tarô, e você tem a pegada psicológica lá também, do comportamento nosso diante daquele ano. E você então nunca experimentou, tipo, fazer previsão para quem vai ser presidente, quem vai ser prefeito, nada, né? Olha, a única vez que eu penso em algo que não seja para um cliente específico ou para mim, enfim, para uma pessoa, é quando eu faço essa meditação para pensar o que eu vejo no ano, por exemplo, 2021, né? Ou eu fiz em março, abril, no começo da pandemia, porque era um evento que afetou tão instantaneamente o planeta inteiro que eu queria ter uma ideia de o que a gente tinha que ficar atento. Então, eu abri 2 jogos e um deles me deu, e esses são os 2 dados mais importantes, tá? Num dos jogos eu tinha Justiça de Sombra e no outro eu tinha Papa de Sombra. Então, eu falei, liberdade individual, liberdade pessoal, ética, moral, vai tudo para as picas. Eu falei, este evento vai afetar a gente de jeitos complicados, porque vai esbarrar em coletivo versus indivíduo, Entendi. tá?
e coletivo vai querer levar melhor, e isso não é um bom precedente, porque significa a perda do teu direito em coisas fundamentais. Bom, Então, de vez em quando eu escrevo no Face a respeito dessas coisas, apanho um pouco, enfim, né? mas tudo bem, entendeu? Então, não, eu não olho assim, o Trump, o não sei o quê, não. Nunca tem esse... Mas você acha que é possível o tarô responder essas questões coletivas com precisão? Meu amor, eu acho que é assim. É um assunto que te interessa, você curte isso aí. Teu tarô vai trabalhar com você para olhar isso aí? Não tenha dúvida que é possível. Legal. Claro que é. Para mim não vai, por quê? Porque eu tô nem aí pro Trump, eu tô nem aí pro Bolsonaro, eu tô nem aí pro Lula. Eu cresci na ditadura, eu vi eles todos irem e virem, Sim. entendeu? E o que eu aprendi é a Matrix é possível. Todo mundo, durante a época mais trevosa desta nação, continuou casando, tendo filhos, se formando na faculdade, viajando, abrindo lojas, tendo projetos, crescendo, etc. Então, significa o que isso para mim? Se eu era uma pessoa que aos 8 anos de idade olhava a revista Manchete e via aquele monte de milico nas fotos e não sabia o que era, mas aquilo me dava instintivamente um certo pavor. No entanto, a menos que você estivesse engajado na luta, o resto, a vida parecia seguir. Ponto. Então, a gente tem que entender que uma coisa é você abraçar uma causa, uma luta e se devotar a isso é enforcado, né? É o sacrifício de se devotar realmente a alguma coisa que vai incluir perdas, né? Ok, e é um direito total. Mas, junto com isso, você tem a Matrix da vizinha, que acabou de se formar, daí ela fica noiva, daí ela casa, daí ela tem filho, daí ela... Enfim, pergunta para muita gente daquela época, eles não sabem nem o que estava acontecendo. A minha família era uma família alienada, porque a minha família era de publicitários, eles estavam lá dando festas, entendeu? Ninguém estava sabendo nada direito. Então, enfim, então o que eu penso é, claro que é possível olhar coisas mundiais, presidentes, etc, etc. Claro que é. Quando você se interessa, o teu instrumento falará com você sobre isso. Mas... E você usa o seu instrumento tarológico para você mesmo? Você joga para você? Você costuma fazer isso? Jogo, mas é bastante raro. Cada vez eu preciso menos, né? Já faz anos que eu preciso muito pouco. É só quando a barra ferve. É só quando eu estou em algum momento em que emocionalmente eu estou tão convulsionada que fica difícil para mim apenas pensar, entendeu? Mas aí sim eu abro para que ele me dê, porque, claro, depois de tanto tempo, e a gente tem treino, né, para se afastar do jogo e ler para si mesmo, né? A dificuldade da autoleitura é mais no começo, né, nos primeiros anos, onde a gente não sabe separar a sardinha do... Isso. Mas com o tempo isso começa a ser mais fácil, porque você tem que fazer isso, inclusive, para atender, né? Você tem que ter o montante adequado de envolvimento e acolhimento e o montante adequado de isenção e imparcialidade. Então, você aprende a fazer isso. E sim, abre para mim para algumas coisas, mas é só quando pega no breu. Perfeito. Perfeito. Você tem dois livros, Ivana. Fiquei sabendo isso hoje. Tarô Luminar e Back to Basics. Qual veio primeiro? O que se O trata? primeiro foi o Tarô Luminar, e isso aconteceu quando eu estava migrando da profissão de produtora para a de taróloga. Que, na verdade, a produção me expulsou. Eu não sei por quê, tá? Quer dizer, eu sei. Mas, em 2011, eu não consegui mais filme nenhum. Ninguém até hoje sabe por quê. Os meus colegas da época ficavam assim, não estou entendendo. Enfim, depois ficou claro, entendeu? É porque estava na hora de eu parar de fazer aquela estupidez, que aquilo é uma estupidez, entendeu? E eu gastei tempo demais ali no rock and roll, e estava na hora de eu me dedicar a algo que juntasse o que é meu e que tivesse alguma realização pessoal mais profunda, mais, enfim, né? Menos bunda mole, vamos falar assim, do que vender margarina, né? Então, de repente, eu fiquei sem trabalho. E aí eu saí de São Paulo, e aí eu fiquei no enforcado um ano, tá? Que foi o ano de 2012. Eu fiquei lambendo ferida.
e Uau. falando, ó Deus, porque eu não tenho mais, ó, minha vida acabou, ó, né? Até eu começar a falar, ok, o que que eu sei? E eu pensava, não sei nada. Eu só sei fazer isso. Caramba. E aí eu falei, bom, eu tenho o tarô, que até então eu lia profissionalmente, porque eu já lia desde 2009, 2010, acho. Eu Ah, lia é? profissionalmente, mas não era a minha profissão, entendeu? E aí eu abri jogo para mim, para saber como lidar com isso. Legal. E ele me dava 1 quilo de eremita. 1 quilo de eremita por milímetro quadrado, entendeu? E eu falava, ok, eu tenho que, dentre outras coisas, escrever, refletir, pensar e escrever. Eu falava, ok, eu sou escritora, mas tá, para quê, né? E uma hora eu parei de ser uma metida e apenas escrevi, tá? Porque o que saía para mim era a importância de eu escrever. O Tarô Luminar levou 3 anos, na verdade, para ser escrito. É um livro pequenininho, mas ele me custou muito. Porque foi ali, naquele exercício, que eu tive que definir realmente bem para mim como eu via cada arcano. Ah, que legal. Então, o exercício do escrever, porque eu ficava assim, gente, para que eu vou escrever um livro? Desde quando vai ganhar dinheiro no Brasil com livro? A ideia não era ganhar dinheiro, a ideia era eu tornar mais sólido o meu conhecimento, tornar mais claro, inclusive para mim, etc. e tal. Então, Massa. esse exercício foi isso que fez. Eu fiz primeiro o Tarô Luminar, que hoje eu gostaria muito de refazer, mas nunca dá tempo. E depois eu fiz o Back to Basics, acho que foi em 2019 que eu soltei, Ah, pouco tempo. que era um livrinho para quem quer ou começar, ou para quem já está lidando com isso há muito tempo e precisa dar uma enxugada, sabe assim? Falar, gente, deixa eu zerar um pouco, porque lá no Back to Basics eu vou bem para o básico mesmo. Eu vou para o basicão, tá? E ali eu rompo de vez, porque eu falo, não tem baralho que ele descreve aí nos papelzinhos, 1, 2, 3, 4, tchau. Entendeu? Desencana o baralho, foda-se, sabe assim? O Back to Basics é bem assim, vamos pro básico do básico. E eu não quero que alguém que não tem grana para comprar um baralho diga, não dá para fazer. Dá. Arruma um papel, escreve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entendeu? E lê. Pronto. Massa. Entendeu? Porque eu amo, os baralhos são lindos, eu adoro, mas eu não sou uma baralhista, tá? Eu não sou uma aficionada de baralhos, Nem eu. tá? Eu tenho o meu ali, pronto, é esse que eu vou pro resto da vida. O meu Marcélia, eu uso dessa editora porque nesse baralho o enforcado está com as mãos livres, e isso para mim é fundamental. O meu enforcado não tem mão amarrada, porque eu Caramba. não acredito em situações fatalistas que não têm solução. Eu Uau. acredito que, mesmo enforcado, ele é um momento, e se ele parar de se debater feito um peixe alucinado, ele desamarra o pezinho e anda. Entendeu? Agora, se a gente pega aqueles baralhos que tem a figura tradicional dele com a mão amarrada nas costas, você tem uma situação onde não há o que fazer, Entendi. né? Exceto se foder. Não tem o que fazer, entendeu? Então, eu escolho esse da editora Fournier por isso, porque ele tem as mãos soltas, e para mim é fundamental. Que bacana. E esse é o baralho que eu uso. O desenho é tosco, né? Entendeu? Não é, né? Crowley é muito mais bonito, Sim, né? Enfim. tem vários Tem bonitos. muitos lindos, É. entendeu? E tal. Mas eu prefiro uma linguagem básica que não me atrapalhe. Crowley me distrai. Eu fico olhando e falando, nossa, olha o que tem ali atrás, entendeu? Eu me perco, Nossa, uma cara. confusão que na minha cabeça. Kir, então nem te conto. Nossa Senhora. Dá não. Não dá, entendeu? Fica 500 javalis, 2 jacarés. Eu falo, gente, que troço pirado. Entendeu? Eu preciso de uma coisa que não me distraia. Eu sou muito conceitual, eu trabalho mais com isso mesmo. Então, entendeu? Para mim é melhor. Mas, enfim, então eu fiz primeiro esse, e aí eu fiz o Back to Basics, que era para quem está começando, ou para quem quer dar uma zerada, sabe assim? Porque ele é muito irreverente. Então, Muito bom, Ivana. Muito eu bom. tenho outros que eu estou escrevendo, mas É, demora tanto que meu bem é. pois é, mas é bom, cara. Eu também, eu aprendi Saturno escrevendo um e-book sobre Saturno, eu aprendi Plutão escrevendo um e-book sobre Plutão, então eu entendo demais o tarô luminar, que foi mais para estruturar a sua forma de É? abordar o tarô e trabalhar com ele. Isso É. é muito legal.
E esse que você está escrevendo agora, você pode falar sobre o que é? Olha, eu, na verdade, eu comecei um que era sobre amor. Mas chegou num primeiro terço, assim, eu falei, nossa, me enrosquei, que é uma barbaridade, porque é demais o quanto a minha visão sobre tudo isso vai parecer que eu sou uma pessoa que acha amor irrelevante. Não é isso, entendeu? Então eu falei, não, eu preciso mudar a forma como eu estou colocando, porque eu estou colocando de um jeito que parece que eu acho isso uma estupidez. Não é que eu acho que é uma estupidez. O que eu acho é uma posição muito mais feminista, na verdade, tá? Que é uma palavra também perigo hoje em dia, meu É. Deus. Né? Mas, enfim, digamos. É muito mais em relação ao que eu tenho visto ao longo da minha experiência como taróloga, da posição que as mulheres assumem nas relações e que lugar isso tem na vida. E eu sempre falo, entendeu? A gente tem aí um feitiço de Áquila rolando que se a gente não parar de ser cada um uma coisa e só se vislumbrar no pôr do sol e no amanhecer, não vai rolar. Então, mulher precisa entender que não pode continuar replicando a ideia de que o sol da vida dela é o amor, entendeu? O sol da vida de cada um tem que ser a sua realização pessoal e que, em geral, é profissional ou artística, ou enfim, mas ela é ligada a algo teu. E o amor é lindo, maravilhoso, e tem que vir na vida, sim, claro, mas não pode ser isso que te impede da realização pessoal. E a maioria das mulheres tem esse entrave. O amor toma a frente, elas deixam de fazer o que querem fazer, deixam de ser quem elas querem ser, em função da porra do amor. Entende? Entendi. Então, eu estou mudando a forma, porque estava muito tipo a porra do amor. Ia chamar tarô é a porra do amor. E aí eu falei, não, gente, não é isso. Eu adoro um Shakespeare, tudo bem, entendeu? Mas não. Ivana, eu li um post seu há muito Hum. tempo, não sei nem que ano que foi. Você falando do seu irmão, acho que seu irmão faleceu. Falei, Não, cara, que cara fantástico, eu queria ter conhecido esse cara, velho. meu irmão não faleceu, não. Não? Não, meu irmão está muito vivo. Uai, então deve ter sido aniversário dele, mas deu a entender que, tipo assim, esse cara é foda. Se ele falou, Ele é o louco do tarô. Mas ele é também o eremita, também a lua, também, enfim, ele é tudo. Porém, é um que o é muito. arcano tônico dele, o mais forte é o louco do tarô. O meu irmão não corrompe a si mesmo por nada. Então ele se fode, fica sem um puto, fica sem trabalho, fica sem o que for. Mas se esbarrar na integridade dele, do que ele acredita, etc e tal, não tem acordo. Cara, eu não, você descrevendo o cara, eu falei, meu Deus, que cara. Ele é um cara muito diferente. Ele é meio venusiano, eu acho, não sei o que que ele é. Ele é de outro planeta. Ele tem uma dificuldade enorme. Eu brinco, eu falo que ele tem um pé no Asperger. Eu acho que ele é autista, mas ele não sabe. Entendeu? Porque é um gênio musical, aprendeu inglês sozinho, virou maestro estudando pra caramba, mas com uma facilidade louca. Com 4 anos ele desenhava bem pra cacete. Com 10 tocava bateria, com 14 pintava e copiava Modigliani, Rembrandt, Velázquez. É um troço estranhíssimo, entendeu? É um troço estranhíssimo. Mas socialmente é uma bosta, né? Por isso que eu falei, então, deve ter um pé no Asperger, entendeu? Porque, né, socialmente ele acha que ele está sorrindo e não está, todo mundo acha ele antipático e ele é mesmo, mas não percebe. Então, enfim, é muito estranho. Mas é um cara muito, muito bacana e um puta companheiro de caminho, assim, de família, bem legal. Você joga tarô pra ele? Ele já. Joga, ele vem jogar comigo quando ele fala, fudeu tudo, lê aí para mim, entendeu? Coisas mais assim, tal. Mas ele é um junguiano fodástico. Meu irmão realmente estudou Jung de um jeito que acho que ninguém mais, tá? Então, ele vive Jung. Ele tem um livro que são mais de 100 sonhos que o analista dele falou, começa a anotar porque é muito interessante. Então, tem um livro que ele quer publicar, mas ele sempre esquece, enfim.
que são só isso, são 100 sonhos que ele escolheu dos milhares que ele tem. Isso. Ele tem uma capacidade brutal Ele sabe ler tarô, de me ver jogar. Eu abro hoje em dia e nem saio falando, porque ele olha o jogo e fala, tá, e sai. Ele olha assim, quando tem alguma dúvida, ele fala, por que isso aqui daqui? Eu falo, então, na minha visão, assim, tá, já entendi. É assim. Então, hoje em dia é um senhor muito louco, mas, enfim, Era isso aí que eu queria é uma saber, figura muito diferente. né? E muito... Aprendi muito do louco com ele olhando, entendeu? Porque, inclusive, quando ele anda, vai a matilha de cachorro atrás. Uau, Os uau. cachorros andam atrás dele ininterruptamente, assim. Ele tem um específico que não desgruda da perna dele, assim, onde ele vai. Que É o louco também. fantástico, velho. É Fantástico. muito louco. Era isso que eu queria A saber. família é toda diferente, meu bem, aqui é tudo estranho. A melhorzinha sou eu. Você tem muitos irmãos? Só ele, não? Não, sou só eu e ele. Hum. Minha mãe já faleceu, meu pai também, eles eram separados, enfim. Minha mãe era uma sacerdotisa muito importante, sem saber. Mas eu digo que a melhorzinha sou eu, porque a minha mãe era a melhor socialmente, porque ela era chiquérrima, elegante, educada, paciente, etc. e tal. E eu não, eu sempre fui esse estupim pirado. Mas hoje em dia só temos nós dois, então a melhorzinha sou eu. Falo, uma hora chega, né? A melhorzinha agora sou eu. Ivana, brigadíssimo Imagina, meu bem. pelo que você compartilhou aqui, amei. Eu vou deixar aqui na descrição, nos comentários, o seu site, o link do seu site, seu Facebook, que você está mais atuante. Instagram, você falou aí, eu não estou te seguindo no Instagram, que eu já vi você falando que não tem paciência com o Instagram, não. Ai, que Instagram, eu não entendo aquilo lá, mas tudo bem. Assim, o que eu não faço no Instagram são vídeos, coisas assim. Eu boto uns posts de vez em quando lá, e o que eu anuncio de consultas ou coisas tal, para eu anuncio no Instagram também. Mas não, é uma linguagem que é demais de imagética, muito pouco palavra, eu sou muito da escrita. É. Então eu fico no Facebook, é lugar de velho, que velho lê. Jovem não lê. Então, enfim, Não, meus faltou. clientes jovens falam, ai, faz uma versão reduzida para mim no Instagram. Eu falo, mas meu Deus do céu, gente. Ô, geração tapada. Ok. Eu amo todos, mas eu falo, gente, vocês vão ficar acéfalos daqui a pouco. Entendeu? Vão reagir só a quadradinho colorido, assim. Entende? É arriscado mesmo. Tá Bom, ruim agora. então, mas eu vou deixar então seu e-mail, seu Tá Facebook bom, meu amor. aí para as pessoas te procurarem. Agora vocês já sabem como a Ivana trabalha, então não vai chegando perguntando se Ele me ama. Não, pode chegar e perguntar. Apenas esteja pronto para a resposta que vier, tarô. isso, boa. Porque o meu tarô, se ele falar assim, ama coisa nenhuma, sua palhaça, ele vai falar. Beijão, brigadaço. Amado, brigadíssimo. Valeu.